Hoje foi um daqueles dias longos, como acho que todos nós temos dias desses, um dia em que só acabei por chegar a casa passava das 9 da noite, tive um congresso desde as 9 da manhã, depois muita coisa aconteceu, muitas reuniões, uma aula noturna, e foi um dia daqueles que parece que é uma semana inteira. Não me estou a queixar, eu estou apenas a explicar porque estou um pouco mais cansado do que o habitual. Estou a fazer este episódio já depois da meia-noite, o que também não é habitual. Enfim, acabei por não conseguir planear o episódio como eu queria. Como eu disse ainda num dos últimos episódios, eu de vez em quando, durante o dia, vou pensando quando tem algum intervalo, acaba por ser quase um dos meus hobbies. Vou pensando, então hoje o que é que eu vou dizer neste episódio, e hoje não tive tempo, portanto eu estou a gravar este episódio sem grande plano, ou quase plano nenhum. Tive aqui uma pequena ideia, mas antes dessa ideia, já agora, eu estive num congresso na faculdade, na minha faculdade, na nova, FCSH. O congresso foi sobre literatura de viagens, o que é bastante interessante, porque lembra-nos, para começar. Primeiro, eu estive a ouvir as várias comunicações e também falei de literatura de viagens virada para as línguas, como não podia deixar de ser, mas o que é interessante quando nós nos sentamos num destes congressos sobre livros, sobre literatura, e vemos o que é que pessoas de vários países, estavam lá pessoas da Hungria, da França, do Reino Unido, de vários países, o que estas pessoas dizem, e de Portugal, claro, o que estas pessoas nos mostram é sempre a grande variedade da literatura e dos livros e daquilo que há para ler e para ver, porque há muitos livros que também são para ver, e estamos a falar de um género em particular, da literatura de viagens, um género que nem é dos mais badalados, não é daqueles que mais pessoas falam, e quando nós encontramos um grupo de pessoas que andam a investigar e a ver o que é que há e o que é que não há, percebemos como os livros e a literatura são muito mais variados do que nós pensamos. Falámos hoje desde um livro, um sketchbook, como dizem os ingleses, sobre Portugal, com vários artistas do mundo inteiro e também escritores portugueses que se juntaram em 2022 por iniciativa do Turismo Portugal, é verdade, mas foi um produto bastante interessante e que nos faz ver o nosso próprio país com outros olhos, e foi-nos mostrado por uma especialista que vinha de França. Isto até livros de viagens por África, livros de viagens entre línguas, como eu disse, foi aquele que eu apresentei, como livros de viagens do século XVIII que andam a dar a volta ao mundo, e, por exemplo, de um navegador inglês que foi hoje apresentado, e que vão pelo mundo fora e vão falando de vários sítios que existem, que nós conseguimos identificar, mas de repente também falam de ilhas que nós não conseguimos identificar e pensamos que terá sido inventado. Será que esta ilha existia e já não existe? Onde é que é isto? E há aqui uma mistura entre ficção e realidade muito interessante neste livro em particular. Não estou a dizer os livros em particular, porque, como eu disse, estava muito cansado, não tenho aqui agora os documentos nem os meus apontamentos, mas só para dar esta indicação de como os livros são um mundo que nós nem conseguimos imaginar como é variado. E claro que os livros são apenas uma parcela do mundo em si. E quando nós começamos a pensar em todos os livros que existem, há quem fique desesperado. Oh, meu Deus, tantos livros, não conseguimos ler. Há quem fique com vontade de descobrir coisas novas, de viajar para longe neste mundo dos livros e não só. E é isso que hoje me apeteceu ao estar ali naquele congresso, a ouvir aquelas pessoas todas. E também me apeteceu escrever sobre viagens. Isso é um problema que eu tenho, é que às vezes apetece-me escrever, lá vou escrevendo, mas não é sobre isso que eu queria falar. O outro tema que me ocupou algumas horas do dia, numa aula que tivemos a discutir algumas ferramentas de tradução, foi uma aula sobre ferramentas de tradução, estivemos a falar, claro, inevitavelmente também das ferramentas de inteligência artificial e também do ChatGPT, e lembrei-me que nós hoje temos tendência para ter algum medo destas ferramentas, algumas pessoas pelo menos, e eu percebo, mas é curioso que há aqui uma outra forma de olhar para isto, que é a seguinte: estas ferramentas de produção de texto, e não só, também, criam muitas vezes textos chatos, textos meramente úteis. Eu diria que estes textos aborrecidos, meramente úteis, tenderão a ser cada vez mais escritos por máquinas. Se eu quiser enviar
um e-mail muito formal, solicitar alguma coisa, a repartição de finanças, por exemplo, se calhar vou começar a ter a ajuda destas ferramentas. Também imagino que se calhar um novo insulto que apareça por aí será, bem, tu escreves como o ChatGPT, tu escreves como uma máquina. Isso passará a ser um insulto. E também poderá dar-se o caso de nós começarmos cada vez mais a dar valor àquilo que é mais inesperado, também até aos erros ou às imperfeições. No fundo, também à criatividade. E eu sei que isto parece um lugar comum, e é um lugar comum, mas neste caso é um lugar comum muito aplicado de uma forma muito direta naquilo que nos está a acontecer. Os textos formatados, os textos todos iguais, as atas, por exemplo, as cartas às finanças, à segurança social, tudo isso tenderá a ser cada vez mais feito por máquinas. E nós vamos ficar com os textos mais criativos, que também são mais exigentes e mais difíceis. E começará a ser cada vez mais valioso aquilo que é interessante e humano, aquilo que foge ao inesperado, aquilo que foge ao esperado, ou seja, aquilo que é inesperado, aquilo que às vezes é quase aleatório, e também, se calhar, simplesmente às viagens que nós fazemos fora do plano. E isto lembra-me, então, os livros de viagens que muitas vezes são interessantes precisamente quando fogem do plano. Por fim, como eu disse, isto foi um episódio um pouco solto, porque não tive tempo para planear, mas neste dia todo, lembrei-me, em particular, de um pequeno comentário de Evelyn Waugh, o escritor inglês. Uma das apresentações foi sobre ele, e ele a certa altura dizia que eu não sou nenhum viajante, traveler em inglês, eu sou um tourist. E a assistência ficou um pouco baralhada, houve perguntas sobre isto, o que é que ele queria dizer, e quem estava a fazer a apresentação explicou que ele no fundo estava a ser irónico, porque há aquela ideia muito um lugar comum. Eu não sou um turista, eu quero ser um viajante. Ora, na verdade, se a pessoa está a viajar por prazer, é um turista. Claro que há turistas que fogem mais ao que todos fazem, há outros turistas que não, mas são todos turistas. Esta ideia de que há os viajantes que são sempre... O viajante sou eu, os turistas são os outros. Esta ideia é, no fundo, apenas uma forma de pôr todo a carga negativa do excesso de viagens nos outros e por toda a parte de criatividade, de prazer que as viagens têm em nós próprios. Eu achei muito curioso que esta expressão, que esta ironia fosse... ou melhor, achei muito curioso este comentário, porque é muito irónico, dá a volta a uma frase que no fundo já quer ser um pouco ela própria irónica. Não, eu sou viajante, não sou turista, mas acaba por ser um lugar comum. E agora eu diria, para rematar este episódio, para juntar estes dois temas um pouco separados, que eu acabei por incluir, se calhar é este tipo de humor mais ou menos subtil, ou este tipo de humor que implica que a pessoa conheça aquilo que se costuma dizer, as atitudes habituais, que é este tipo de humor que a inteligência artificial terá dificuldade em atingir. Agora, que vai conseguir muita coisa, muito mais do que nós se calhar pensamos, isso parece-me que neste momento é claro, e mais do que eu se calhar diria há um ano, mas cá estaremos para ver. Uma coisa é certa, a inteligência artificial não cria podcasts diários sobre livros, porque não precisa, porque se calhar é uma loucura, e no fundo é este tipo de coisas que nós vamos continuando a fazer, todos nós. Não estou a falar de mim em particular, estou a falar de todos nós. Vamos tendo estes hobbies, vamos tendo estes vícios, vamos tendo estas loucuras, e é isso que também nos faz humanos, para o bem e para o mal. Acho que este meu vício não tem nada de mal, mas é só um pequeno exemplo de tudo aquilo que nos vai continuando levantar todos os dias para estarmos com os outros, para falar, para conversar e para ler também e para encontrar novos livros. Não sei se fiz muito sentido, isto hoje foi um episódio ao fim de um dia de muito bom cansaço. Desejo a todos um bom fim de semana e vão comentando e partilhando, e até breve.